Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar só mais esse vídeo hoje. 361, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda. Teoria e Prática da Doutrinação, tema Deformações. O próximo tema, não vai ser hoje, vai ser no próximo dia. O Dirigente das Trevas. Esse tema também é maravilhoso. Então, Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: as forças são as mesmas, os mecanismos são idênticos, os recursos são semelhantes, somente a direção é que muda. Invertendo-se os sinais da operação. Olha só para você ver. As forças são as mesmas. Nós temos que esclarecer isso. Não é só perpassar os olhos sobre a frase, a linha e pronto. Nunca que aprendemos dessa forma. Nós temos que degustar a palavra, o sentido, raciocinar o que isso significa. Gente, nós temos todo o tempo, a eternidade pela frente a nosso favor. Nós não temos que correr. As forças são as mesmas. Vejamos. Você se lembra que aqui os mentores espirituais, os caravaneiros do bem, eles vão até essas furnas tenebrosas e lá eles recolhem esses espíritos metamorfoseados. E eles trazem esses espíritos deformados, anestesiados. Eles trazem até certos departamentos espirituais. Primeiro, ali é convocado, ou já há ali presente, uma equipe também de cirurgiões, de hipnotizadores, de magnetizadores, de arquitetos siderais do bem. Vou tentar te explicar uma outra coisa. Da mesma forma que quando pegos e metamorfoseados pelas trevas. Lá, as trevas, elas precisam do trabalho, da habilidade, do magnetizador, dos cirurgiões, dos hipnotizadores, mas seres esses que lá trabalham servindo as trevas. O mesmo ocorre quando a equipe espiritual do bem, os ceareiros, os mensageiros, lá recolhem e traz até os departamentos espirituais o mesmo
acontece. Só que com a diferença. Ali o hipnotizador e o magnetizador, eles tentam inverter ou reverter a polaridade do magnetismo negativo implantado e absorvido pelo sentimento de culpa daquele indivíduo. Como há também ali os cirurgiões do bem. Porque é preciso dizer que muitos membros carecem de algumas suturas, incisões, né? Você sabe o que é incisão. Você sabe o que é sutura. Incisão são cortes. Sutura são pontos. Ah, o médico deu 10 pontos aqui na minha mão. Não, ele não deu 10 pontos. Ele suturou 10 vezes. Mas tudo bem. Não precisa se preocupar com esses nomes, não. Só tentando explicar para a pessoa poder guardar isso na cabeça, né? Então, incisão é corte, sutura são pontos. Vou explicar dessa maneira. Então, ali, conforme os hipnotizadores do bem, os magnetizadores do bem atuam, né? Em determinados casos, os médicos, né, responsáveis também por essa biologia transcendental, então eles vão realizando conforme o hipnotizador e o magnetizador vão invertendo o quadro de magnetismo, vão retirando aquele magnetismo. Os cirurgiões também vão realizando o trabalho deles, vão fazendo o trabalho deles. Agora é preciso entender uma coisa também. Olha como que o processo é terrível. Por que muitos casos de metamorfoseados na zoantropia, na licantropia, precisam passar por várias cirurgias, várias reuniões mediúnicas através de médios sérios no seu campo vibracional sério, na casa espírita séria, várias reuniões. Por que mesmo mediante toda essa assistência, muitos espíritos ainda são reencarnados pelas equipes espirituais sequelados, quer dizer, retornando ao corpo físico com determinadas sequelas. Fibromialgia. A fibromialgia osteoporose, trombose, não generalizando, tá bom? Porque cada caso é um caso, mas dizendo a você que quem sofre de fibromialgia, principalmente fibromialgia nas vértebras,
99% de que passou-se pela metamorfose, porque afeta toda a coluna cervical. Então, fibromialgia nas vértebras, juntamente com transtornos neurológicos, pode ter certeza que quase sempre esse indivíduo, ele ainda encontra-se reparando, expurgando alguns resquícios desses casos, conforme estamos dizendo. Agora, por que isso acontece dos mentores não retirar tudo, aquele magnetismo negativo? Nem através das cirurgias e nem através das comunicações, das manifestações, através dos campos vibracionais, dos médiuns nas casas espíritas sérias. Por quê? Porque mesmo sofrendo demais lá nas furnas umbralinas, aquele ser, vencendo o período dele e resgatado pelos mentores espirituais. Gente, é tão triste. Ele continua com aquele sentimento de culpa, como no primeiro dia de 3, 4 décadas lá atrás. Ele continua com o mesmo sentimento de culpa, se sentindo culpado por todas as desgraças que ele causou na humanidade do mundo. E com isso, ele mesmo não permite que toda aquela energia magnética seja, por esses sentimentos que ele traz, ser absorvidos do organismo perispiritual dele. Sabendo os mentores espirituais que cada caso é um caso, então os mentores sabem qual o espíritos que eles podem atender 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 40%, você entendeu? Porque é preciso entender, gente, a providência divina. Vamos ver se você consegue ligar uma coisa com outra, conforme eu vou dizer aqui agora. A providência divina, ela nos incentiva a desatar os nó e não cortá-los. Porque todo aquele que corta o nó e que pensando que se livrou do problema, quando ele retorna à pátria espiritual, ele descobre que ele complicou milhões de vezes. Porque ele terá que retornar para poder fixar fibra por fibra, fios por fios, um a um, ali naquele nó. Então a providência divina nos esclarece que nunca devemos cortar o nó, e sim trabalhar para que possamos ou venhamos a conseguir a desatar os nó. Neste caso, os mentores espirituais sabem até que ponto eles podem trabalhar a retirada
daquele magnetismo negativo naquele metamorfoseado. Porque os mentores ainda sabem que aquele espírito metamorfoseado, zoantrópico ou filantrópico, né? Não é o filantrópico de filantropia, não. Ou zoantropia, né? Zoantropia, zoantrópico e tudo mais. Os mentores sabem que ele, espírito, ainda encontra-se ligado àqueles chefes das trevas. E que, se retirar todo aquele fluido negativo, lesionam ambos. E o prejuízo passa a ser grotesco maior. Por isso que todos aqueles que se aventuram, todos os encarnados que se aventuram em assistir esses espíritos metamorfoseados, precisam ter equilíbrio, conhecimento, moral, caráter, amor, benevolência e indulgência, porque os obsessores daqueles espíritos, sabendo que determinada equipe está tentando ajudar alguns de seus comparsas presas, eles atacam a equipe encarnada com tudo. E se a equipe não estiver preparada, eles destroem a equipe, muitos se matam, muitos milhões de casas espíritas se fecham pelo fato da desunião. Agora é preciso entender que não são os obsessores e nem os chefes das trevas que fecham as casas e que levam os grupos à desunião. Porque a doutrina dos espíritos nos diz que nós não devemos culpar os espíritos por tudo aquilo que nos acontece. É preciso entender que a partir do momento que nós baixamos o nosso padrão psíquico, é óbvio, se você tem algumas caixas de abelha, você é um apicultor, você se receber uma picada de abelha, você tem um fechamento de grote. Então você, por uma questão de prudência, você vai ter que se vestir a caráter. Caso contrário, se você for peito aberto, a primeira abelha que te picar vai te matar. Então, espíritos das trevas nunca que nos ataca sem que queiramos. Nós quem permitimos. Eu que permito ser mistificado. Eu que permito ser derrotado pelas trevas. Eu baixo meu campo psíquico e eles introduzem ali o fermento da discórdia, da desarmonia, da desunião. E é óbvio que funciona igualzinho aquelas senhoras que fazem pão ou os confeiteiros. Depois que eles preparam a massa do pão, eles colocam, olha só para você ver que top, olha só.
Depois que eles preparam a massa de pão, ovos, leite, açúcar, sal, farinha. Eles colocam um produtozinho ali que chama-se fermento e deixa ali descansando. Então você, ali naquele momento, você depara com um volume de, só para análise, 2 quilos. Um volume de 2 quilos. Meia hora depois, se o fermento é bom, você vai lá ver, tem um volume de 10 quilos. Então você observa que ao depositar ali o fermento, o confeiteiro não precisa ficar ali vigiando a massa do pão. As trevas, assim que encontra a porta psíquica nossa aberta, ela não precisa ficar ali encostado na pessoa, esperando o momento para ela atacar, porque ela já atacou. Ela já fez a parte dela. Para encerrar o vídeo, porque vai ficar para o próximo vídeo outro dia, tem uma historinha mais ou menos assim na rede social. Tinha um cavalo amarrado com fome. Vou usar o termo porque tá no videozinho, você vai entender. É mitologia, mas você vai entender a realidade nossa aqui na Terra. Tinha um cavalo amarrado, passando fome. Aparece um capeta. Perdão do termo. E o capeta solta o cavalo. O cavalo saiu com fome, foi na roça do vizinho e comeu o que ele encontrou pela frente. O vizinho viu aquele estrago na roça dele, foi lá e pá, matou o cavalo. O dono do cavalo foi lá, viu que o cara tinha matado o cavalo dele, foi lá e matou o cara que matou o cavalo dele. O filho daquele que morreu foi lá e matou o filho daquele outro cara. Eu sei que matou daqui, matou dali, matou daqui, matou dali. Não é? Houve muitas mortes por causa que o capeta soltou o cavalo. Tá bom. Muitas mortes, 10 mortes de um lado, 10 mortes do outro lado, famílias contra famílias, aquela brigaiada, cavalo morto. E chegou alguém e perguntou para o capetinha: olha só o que você fez. Eu falei: o que eu fiz? Mas você matou essas pessoas. Foi eu não. Eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo. O monstro encontrava-se no coração de todos a falta de humildade, de aceitação, de resignação, de humildade, de benevolência, de indulgência, de paciência, de tato, de sensibilidade, de amor, de caráter, de bondade. Que capeta sábio é esse, gente? Mas é a realidade. O capeta é mitologia, eu estou usando mitologia. Você entende?
Os espíritos das trevas, eles não fazem nada sem nosso consentimento. Você está entendendo? Os espíritos das trevas não fazem nada sem nosso consentimento. Os espíritos das trevas nunca nos destruíram. Eles apenas colocaram e colocam o fermento da discórdia, da desunião, na brecha do desequilíbrio psíquico que em nós eles encontram. O resto, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, o nosso orgulho é que se incumbe de realizar o resto. Ora, gente, isso é lei de Deus. Isso é lei de Deus. Por isso que o Espiritismo é essa ciência mãe de todas as ciências, que não promete prosperidade física, material, àqueles que o seguem. E sim, prosperidade cultural, espiritual ao eu. Enquanto muitas religiões preocupadas na terra encontram-se no fato de que seus adeptos conquistem a prosperidade material, mansões, carro, empresa, funcionários, riqueza aqui na terra. O Espiritismo, nesse sentido, preocupado se encontra em nos incentivar a hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Para que cada um de nós possamos, em vez de amealhar tesouro na terra, onde ao alcance dos cleptomaníacos se encontra, a providência divina, o Espiritismo nos incentiva a armazenar o nosso tesouro na pátria espiritual, onde ninguém traça cleptomaníacos, nenhum terão acesso a não ser o próprio coração daquele que plantou e colheu de acordo com o teu merecimento. Não é fácil? É fácil, gente. Não tem nada difícil. Nós que dificultamos a situação. Vamos para o próximo vídeo, próximo dia. Próximo dia nós vamos tentar terminar esse capítulo de formação.